Glória a Deus, a paz do Senhor para você, meu amado irmão, meu amado amigo. Queridos, eu quero, nesse dia de hoje, nesse momento agora, eu quero compartilhar com você uma palavra que tem o tema O que te faz diferente? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, a primeira parte do versículo, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o que te faz diferente? Queridos, é uma pergunta do apóstolo Paulo, quando ele, no capítulo de número 4, o apóstolo começa o texto dizendo assim, olha, que os homens nos considerem como ministro de Cristo, né? Então, Paulo ele é bem taxativo quando ele fala que os homens vejam isso em nós. Não é porque eu sou apóstolo, ou pastor, ou missionário, ou servo de Deus, que eu tenho que ficar batendo no peito e dizendo que eu sou alguma coisa. E Paulo está dizendo que os homens vejam isso. Não é eu que tenho que me vangloriar disso, não, mas que os homens vejam isso em mim. Então, queridos, essa diferença é os homens que têm que ver em nós. E essa diferença é na fé, essa diferença é no modo de viver, né? E a Bíblia também mostra alguém que destacou sendo diferente, né? A palavra do Senhor nos fala a respeito de um homem chamado Enoque. Enoque, ele resolveu ser diferente. Ele andou com Deus 300 anos. A Bíblia diz, lá no capítulo 5, o verso de número 28, do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque, ele foi alguém que resolveu a ser diferente. E há muitas coisas, amados, que nos deixam diferentes, né? Mas eu quero aqui falar apenas duas coisas que nos deixam diferentes. Primeiro, a primeira coisa que deixa o homem diferente é o pecado. O pecado lhe deixa diferente, né? A Bíblia, no capítulo 4, e o versículo 5, lá na parte B do versículo, a Bíblia vai falar a respeito de Caim. E a Bíblia diz, olha, irou Caim fortemente e descaiu o seu semblante. No versículo 7, Deus fala com Caim dizendo, se fizeres bem, não é certo que será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz na porta. Queridos, o pecado fez Caim ficar diferente. Porque quando Caim mata o seu irmão Abel, a Bíblia diz que o seu semblante se desfigurou. Então, a primeira coisa que faz o homem diferente é o pecado. O pecado nos deixa diferente. O pecado adoece o homem. O pecado rouba as forças e tira a visão do homem. Quando o homem está em pecado, ele perde a visão. Quando o homem está em pecado, ele perde a sua força espiritual. Não foi assim com Sansão? Sansão, no livro de Juízes, capítulo 16, e a altura do verso de número 20, vai dizer isso. O pecado levou a Sansão a revelar o seu segredo, algo que Deus deu a ele. E o pecado levou Sansão a revelar. O pecado faz o homem adoecer. E quando Sansão, ele, em um dado momento da sua vida, que ele caiu em si, quando vieram os homens para pegar Sansão,
e Sansão se levanta e parte em direção daqueles homens. E a Bíblia vai dizer o seguinte: já não sabia ele que o Espírito já não estava mais. Então Sansão já não sabia que o Espírito de Deus já estava mais nele. Então quem está no pecado, ele se enfraquece e ainda pensa que está forte. Perde a visão e pensa que está enxergando. Foi o caso de Sansão. Pensou que estava forte, pensou que o Espírito estava nele, e quando ele partiu para ir para a guerra, para ir para a batalha contra os inimigos dele, na realidade o Espírito já não estava mais. Sansão acabou sendo preso, furaram os olhos dele, perdeu a visão por causa do pecado. Então o que faz o homem, o que nos faz diferente, o pecado é uma das coisas que nos faz diferente. O pecado, quando vem no homem, deixa o homem diferente. O pecado tornou Sansão diferente. Perdeu as forças e perdeu a sua visão. Sansão agora estava com seu semblante totalmente desfigurado, porque agora os seus olhos foram vazados. E a segunda coisa, amados irmãos, que nos deixa diferente, que nos faz diferente, a segunda coisa se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem sobre a vida do homem, o Espírito Santo deixa esse homem diferente. A Bíblia nos dá a garantia que o Espírito Santo nos traz força. Já diferente do pecado, o Espírito Santo nos traz força e o pecado nos tira a força. Então, querido, o Espírito Santo faz o homem diferente. Olha só um homem que fazia diferente, o profeta Elias. Ele tinha um Espírito de Deus, ele não só era diferente nas suas vestes, mas ele era um homem completamente diferente também no poder de Deus. João Batista também não era só diferente nas suas vestes, mas no Espírito de Deus que estava sobre ele, era um homem cheio do Espírito de Deus. Lucas capítulo 1, verso 80 vai dizer o seguinte: e o menino crescia e robustecia em espírito no deserto, até o dia em que havia de mostrar a Israel. Então, nós vimos que João Batista era diferente. Ele estava no deserto, crescendo, se robustecendo em espírito, ou seja, se fortalecendo em espírito, até ser mostrado a Israel. Então, o Espírito nos deixa forte. Nós vimos João Batista se fortalecendo no deserto. O Espírito nos leva ao deserto para nos fortalecer. 4:4 de Lucas 4, verso 4, nos fala a respeito de Jesus quando foi levado ao deserto. Foi levado para cada vez se fortalecer mais. Venceu a batalha do deserto contra Satanás. Jesus era também diferente porque tinha um Espírito de Deus sobre a vida dele. E no dia de Pentecoste, quando o Espírito de Deus veio no cenáculo, eles estavam reunidos, os apóstolos, os discípulos, estavam todos ali trancafiados, com medo dos judeus, havia um alvoroço em Jerusalém, havia festa, e eles estavam ali, unânimes em oração, e de repente, o de repente de Deus fez também eles ficar diferentes. De repente o Espírito de Deus repousou sobre eles e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E a Bíblia diz que todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Dali em diante, a diferença que eles ficaram, o Espírito Santo fez uma diferença tão grande na vida dos discípulos, que a primeira coisa que eles fizeram foi abrir a porta do cenáculo, já sem medo, mas com coragem, o espírito de trepidez, de eloquência, de poder, de autoridade, de sabedoria, e saíram, e a primeira ministração do presidente da igreja, apóstolo Pedro, foram quase 3.000 almas para o reino de Deus, porque o Espírito Santo nos faz diferente. Aí eu te pergunto, o que te faz diferente? O Espírito Santo ou o pecado?
Em que contexto você se encontra? Num contexto onde você se afundou no pecado, perdeu a força, perdeu a visão, ou você se encontra num contexto onde você recebeu o Espírito Santo, se fortaleceu no deserto e está pronto para que Deus venha te usar? Em que contexto desse você está? Queridos, o texto diz aqui para nós, o que te faz diferente? O que tem te feito diferente nesses últimos dias? Que Deus em Cristo te abençoe, guarde essa palavra, fique com essa reflexão e que o Senhor abençoe sua casa e a sua família, e é no nome de Jesus. Amém.